No Express. Essa é só se vocês quiserem ou houver tempo, kkk. Vocês discutem muito antes das gravações? Cara, eu diria que a gente discute pouco, pro tanto de merda que a gente fala, assim. O volume de discussão é bem baixo, mas quando acontece a gente geralmente corta. Exato, é. Porque nem sempre é entretenimento, assim. Alguns programas de membros atrás vocês podem achar, tinha uma pergunta que era... Como se não me engano, arrumar foi o uma Anísio namorada. Salles perguntou como pra arrumar uma namorada, e a gente ficou discutindo por meia hora e a gente cortou. Talvez se vocês assistirem a segunda parte daquele programa de membros, vocês vão ver que na primeira parte a gente tá mais haha, risonho. Não, e aí na segunda parte a gente tá tipo, caralho, eu acabei de discutir por meia hora. Exato. Mas a gente tenta evitar ao máximo, assim, né? Outro momento que a gente discutiu também na tier list dos impérios, a gente ficou meia hora discutindo sobre o lugar de posicionar os Estados Unidos, entendeu? E o resultado foi, a gente só fez uma categoria a mais, porque foi uma discussão irreconciliável. Mas é isso. Mas, cara, com relação à discussão sobre o que falar, eu sinto que todos os vídeos que a gente faz com roteiro, né? Então, um videozinho branco, um vídeo explicando o que é o Parmaçal, a gente passa pelo texto inteiro e discute praticamente cada palavra que está escrito no texto. Só que não é uma discussão, né? É mais pensar a melhor forma de comunicar, aquilo é necessário, não é necessário, como aquilo encaixa com o resto do que está no texto, será que não tem alguma outra coisa que a gente tem que colocar? Então a gente meio que discute, mas não é uma discussão acalorada, né? Não. Agora, as tier lists, a gente discute por alto, assim, coisas interessantes pra falar e tal, e só fala. O programa de membros, vira e mexe, em geral, quando as pessoas fazem pergunta da vida delas, a gente até discute mais, porque a gente não quer falar nada irresponsável, entendeu? Então, quando perguntaram sobre como perder peso, a gente ficou discutindo também. Em geral, quando as pessoas perguntam, sei lá, o que fazer com a carreira, esse tipo de coisa, a gente pensa mais no que vai falar pra não falar nenhuma besteira. Se a gente fala mentira, é um problema pra gente. Ou se a gente fala uma merda errada, burro é a gente. Quando você tá pedindo um conselho pra tua vida, tem que vir com muita responsabilidade. Mas eu diria que, overall, assim, a gente discute pouco. Não deve ser nenhuma discussão, não é nem uma briga. Assim, a gente chega num ponto que, porra, eu discordo de você, entendeu? Exato. Teve outra vez também que a gente tava debatendo o que é uma religião, Sim. Também a gente com um tempo passo discutindo, assim. Mas a gente nunca leva pro coração, né, pessoal? Sim. Que a forma certa de você discutir sendo, tipo, a forma omena de se discutir é essa, entendeu? Mano, você discute e é isso, acabou, não tem problema. Na verdade, na média as pessoas deveriam discutir mais, entendeu? Elas deveriam ser mais disagreeable, assim. Sim, eu também acho. Elas deveriam contestar mais a posição dos amigos. Mas exato, a parada é que você só pode fazer isso com seus amigos, entendeu? Porque no trabalho, meio que não é a posição, se você for um empregado de alguém, não é a posição de você fazer isso, sabe? Se você for sócio, aí já muda a lógica. Aí a lógica vira de discutir assim, mesmo. Sócios e sócios, né? Sim, exato. Você vai discutir com outro sócio. Porque se funcionário seu começar a discutir muito com você... Não, se for um sócio de 40% discutindo com um sócio de 3%, exato, vai ser liquidado. Por isso que esse é um dos motivos da gente ter desejado abrir um negócio, é porque os dois são... gostam de contestar, assim, né? As coisas. Então, Sim. porra... A parada tem um cara chamado Tick History, que inclusive o pessoal do canal já falou dele, que ele tem uma teoria muito interessante sobre... Ele é um cara completamente louco, ele é meio autista e tal, mas de vez em quando ele fala umas coisas interessantes, que ele falou sobre a diferença da esfera pública e da esfera privada. Que as empresas públicas, né, as empresas abertas, quer dizer, porque nos Estados Unidos fala-se public, as empresas abertas, elas não são exatamente privadas, entendeu? Porque meio que você não tem um dono privado. Elas são quase um ente governamental, sacou? Porque ninguém é efetivamente o dono daquela coisa. Tá. Sabe? O controle é bem dissolvido. O controle é tão dissolvido que ele é quase uma coisa pública, é quase tipo uma república a parada em si. Não é uma coisa privada. Então, se fosse pra dialogar com a teoria do Curtis Yarvin, é diferente, tipo, a empresa privada seria uma monarquia, enquanto a empresa aberta, ela seria uma democracia ou uma oligarquia, no caso. Sacou? Então, tipo, e a manifestação do seu espírito, assim, como ser humano, ele se manifesta muito melhor quando você tem o controle integral, ou então, tipo, quase que integral da coisa. Ele se manifesta muito melhor ou quando você é o monarca, ou quando você é, tipo, o oligarca, um dos oligarcas, do que quando é literalmente uma democracia, sacou? Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube, que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!